Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui, a irmã Carmen, vou estar compartilhando com você uma mensagem da parte do Senhor Jesus aqui no canal, comentando a palavra. E hoje nós estaremos comentando uma mensagem bíblica, né, que está escrita no livro de Tessalonicenses, capítulo 2. E olha que interessante essa mensagem bíblica. Está escrito assim: a vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos morrais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que detém, para que seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo seu resplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígios e mentiras, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não recebam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e da fé e da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte com toda boa palavra e obra. Então aqui, irmãos, a gente está numa sequência de uma mensagem de Cristo. Assim, tem alguns canais aí que estão falando que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. Realmente, nós estamos vivendo um tempo de restauração. A gente está vivendo um tempo de graça. A gente está vivendo um tempo muito próximo do arrebatamento da igreja. Porém, a Bíblia fala que isso não vai acontecer antes que o anticristo se manifeste, né? O centro do mundo é Israel. O centro do mundo, os sinais, os tempos, todos acontecerão primeiro em Israel. Israel é o centro da palavra de Deus. Então a gente tem que estar sempre vendo todos os acontecimentos que estão acontecendo lá. Então é Israel que vai trazer os sinais para todo mundo. Então a gente precisa estar muito atento quanto a isso. E tem aí pessoas que ficam até apavoradas, outras dizem que não há tempo, de que não quer ir para o céu. Assim, às vezes até eu acho uma conversão falsa, né? Porque a palavra diz que nós nunca vivemos o que Deus tem para nós, que não tem nada aqui que se compare a um minuto na presença de Deus. E há pessoas que estão vivendo uma vida tão boa, que elas consideram tão maravilhosa, que elas não têm essa sensibilidade de entender o quão é
maravilhoso estar na presença de Deus, né? Quanto esse universo celestial, ele é profundo, ele é verdadeiro, ele é sincero e ele é real. Então tem pessoas que falam assim, não é assim, eu quero que Jesus volte, que as coisas se consertem, mas eu não quero sair desse mundo, eu não quero sair desse tempo, dessa vivência que eu vivo, eu não. Eu digo para você com toda certeza, minha alegria um dia está nos pés do Senhor, está na presença de Deus. Que algumas vezes quando a gente entra em oração, a gente entra em comunhão, a gente sente algo especial. E é tão especial que a gente sabe que não tem nada que se compare, né? A gente sabe que nada vai tirar a gente da presença de Deus, da presença do Altíssimo, porque a gente sentiu esse primeiro encontro, a gente teve essa primeira oportunidade de sentir o que é estar sentindo aquele ambiente celestial através das nossas orações, através das nossas petições. Então, quando a gente escuta alguém tão confortável a ponto de achar que que Deus oferece para nós aqui é bom o suficiente, a gente fica, às vezes, até falando, precisa converter, precisa mais intimidade, precisa se achegar mais aos pés do Senhor, porque não tem nada aqui que se compare a 1 minuto na presença de Deus. Então, a gente precisa primeiro ter essa certeza de que com Deus as coisas serão perfeitas. Aqui as coisas a gente enxerga como se fosse num espelho, como diz conforme fala na palavra de Deus em Apocalipse, né? Num espelho nublado, um espelho sujo. Com Deus a gente vai ter a revelação da verdade, a gente vai estar perto do que realmente é completo, do que é perfeito. Então não tem nada que venha nos fazer ficar tão confortáveis ao ponto de a gente falar assim, não, tá bom. Não, bom é nós estarmos na presença do Senhor. E aqui ele vem falando num tempo onde a mentira vai prevalecer, né? Os mentirosos vão estar assim borbulhando, vão estar super na superfície de todas as coisas. E para a gente não se enganar, o arrebatamento da igreja ele acontecerá quando o anticristo se manifestar. O próprio Satanás vai estar conduzindo esse tempo para acontecer. A gente já vê muita coisa profana, muita coisa que a gente assim fica desacreditado que seja possível de acontecer, né? Muitas coisas que se não fosse pela graça do Senhor a gente não suportaria nem ouvir a notícia de tão triste que a gente tem ouvido cada vez notícias mais terríveis, mas a graça de Deus ela nos alcançou. Ela transformou o nosso interior, ela transformou o nosso entendimento, né? E quando Deus ele se manifesta através de Davi, quando ele fala o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós estamos guardados debaixo da segurança do Altíssimo. Nós temos um pastor, um verdadeiro pastor que tem nos guiado, que não tem nos feito fraquejar, que tem feito com que a gente se alegre quando a gente encontra alguém que é cheio de Deus e a gente pode multiplicar isso, a gente pode falar da palavra de Deus e a gente pode manifestar, a gente tem aquela comunhão espiritual que a gente sabe que aquilo é verdadeiro, que aquilo é sincero. É tão bom. Como é bom a gente torcer, a gente orar, a gente entrar em oração por aquela pessoa, porque a gente sabe que a gente está orando para um manancial perfeito, um manancial que já tem aquele canal, né? Então isso fortalece até as nossas vidas, o testemunho, a forma das pessoas se comunicarem. Então, assim, nossas imperfeições, os nossos defeitos, a gente deixa de lado. Mas uma coisa é certa, nós temos um pastor celestial que tem cuidado de nós. Então a gente não precisa ficar assustado com nada. Deus ele fala: "Não nos espanteis com coisa alguma". A gente tem um pastor, a gente tem um guia, a gente tem alguém para dar direção na nossa vida. Então eu ministro essa palavra dizendo para você: não se assustem com os tempos. O tempo de Deus, ele está próximo. Porém, ele não é um tempo para que você fique desesperado, ele é um tempo para que você se consagre, que você ore, que você busque, que a sua botija esteja cheia, cheia, cheia verdadeiramente. Então busque o Senhor, orem, clamem a Deus, faça o que é necessário, sejam bondosos, sejam generosos, se preocupem com o seu próximo, verdadeiramente, não por uma questão de ocasião, não.
Deus, ele vai colocar as pessoas certas em que ele quer se manifestar e ele quer que você ajude. Então não é para você ser escravo dessa doutrina de caridade, uma caridade falsa. Não. Deus, ele sabe quem você tem que ajudar. Naquele tempo em que Elias foi lá fazer um milagre na vida da viúva de Sarepta, tinha muitas viúvas. Mas Deus, ele encaminhou Elias para a viúva de Sarepta. E a vida dela foi transformada através da vida de Elias. Então Deus, ele vai encaminhar você em todas as coisas. Ele nunca vai te abandonar e ele vai te levar para o lugar certo. Ele poderia ter levado ele para um fazendeiro, alguém que tinha abundância, mas não. Deus queria manifestar a presença dele na vida daquela mulher. E ele vai saber te conduzir, ele vai saber te levar para o lugar certo. Então não estejam ansiosos com coisa alguma. As más notícias, elas vão continuar. Os sinais do tempo, eles precisam acontecer para que a palavra de Deus ela se cumpra. Mas estejam firmes no Senhor. Tenha um final de semana abençoado. E confie no Deus que cuida de todas as coisas. Ele está cuidando de você nos detalhes. Ele não está te abandonando. Ele nunca vai te abandonar. Ele é o seu pastor e nada te faltará. Quando você achar que já não tem mais jeito, clame ao Senhor, busque a Ele. Ele quer um momento com você em particular. E Deus vai fazer uma obra perfeita na sua vida. Que Deus possa te abençoar maravilhosamente. Que a tua vida seja regada pelo Espírito de Deus. A paz seja com todos. Deus os abençoe.